Meu querido aluno, minha querida aluna, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje eu quero conversar com vocês um bate-papo muito legal sobre a importância e a história da liberdade de expressão. Espero que vocês gostem, se posicionem aí e vamos lá. Ajeitar aqui o slide. Bom, história e importância da liberdade de expressão. Antes de nós entendermos a importância, e a própria história da liberdade de expressão, é importante que a gente defina o que é liberdade de expressão. E de uma forma muito resumida, deixa eu ampliar aqui o slide, que eu esqueci. De uma forma muito resumida, é a possibilidade de se expressar sobre os diferentes assuntos da sociedade sem ser censurado. Vamos traduzir para a gente entender melhor essa frase? Então, o conceito, a ideia de liberdade de expressão é quando o homem, o indivíduo, enquanto criança, adulto, homem, mulher, ter a liberdade de falar, de dissertar, de conversar, de opinar positivamente ou negativamente sobre diferentes assuntos da sociedade. Então é, por exemplo, poder falar bem ou mal do Flamengo, é poder falar bem ou mal de uma determinada religião, é poder falar bem ou mal de um determinado governo. Parece algo bobo, e porque nós temos hoje, nós vivemos numa sociedade que nós temos uma liberdade de expressão, que é o poder criticar o governo ou poder falar dele positivamente. A gente tem essa liberdade, sendo que nem sempre foi assim. Em diferentes momentos da história, o ser humano o indivíduo teve a sua liberdade de expressão cerceada, ou seja, cortada. Ele não podia se falar qualquer coisa. Na verdade, não se pode até hoje falar determinadas questões, porque pensa, a liberdade de expressão é um direito. E aí vem aquela regrinha muito básica que a gente aprende desde pequeno. Liberdade de expressão, o direito, perdão, o meu direito acaba aonde o seu direito começa. Ou seja, existem coisas na liberdade de expressão que eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso ofender, eu não posso caluniar, que é mentir sobre uma pessoa, chegar e falar assim, óbvio, nesse caso é uma brincadeira, mas se eu estivesse falando sério, fulano é flamenguista e, no entanto, ele é vascaíno. Eu estou mentindo, eu estou fazendo uma calúnia, construindo uma calúnia sobre aquela pessoa. Então, a liberdade de expressão é a gente poder se expressar, tá, positivamente ou negativamente sobre diferentes assuntos da sociedade. Então, a gente já consegue definir e entender o que é liberdade de expressão. Só por aí já dá para a gente perceber o quanto é importante a nossa liberdade de expressão, porque é a partir dela que a gente consegue construir uma sociedade melhor. Afinal de contas, é através das críticas, positivas ou negativas, que nós conseguimos melhorar diferentes situações dentro da nossa sociedade. Através de críticas que um time de futebol melhora, através de críticas que um governo pode passar a acertar e por aí vai. Ok? Bom, do ponto de vista da história, a liberdade de expressão, ela está em voga, basicamente, desde as primeiras civilizações da humanidade. Quer seja sendo censurada, quer seja tendo uma maior liberdade, mas existem alguns momentos chaves em que a gente pode pensar que a liberdade de expressão ela ganhou um vulto maior, que ela foi muito debatida e que ela se consolidou. Dois momentos. Um é o Renascimento, o movimento renascentista, que está ali fechando a porta para a Idade Medieval, e posteriormente o Iluminismo, um movimento que vai abrir as portas, nesse caso, para a Idade Contemporânea. O Renascimento vai ser muito importante porque vai ser uma primeira ruptura dos pensadores em cima da liberdade de expressão. Eles vão questionar, porque antes, principalmente por conta da Igreja Católica, não apenas por conta dela, porque nós tínhamos reis, monarquias que censuravam também a expressão, a liberdade, o direito de liberdade de se expressar,
mas principalmente por conta da Igreja Católica e dessas monarquias, não se podia se expressar, não se podia muitas das vezes até realizar determinados estudos, porque a religião dizia que aquilo dali era errado você estudar, porque aquilo dali era a esfera do mundo espiritual. Renascimento, na Idade Moderna, o Iluminismo, naquilo que vai ser o contexto da Idade Contemporânea, vão ser momentos importantes para a consolidação e para a percepção do homem, da importância para o homem da liberdade de expressão. E aí, para a gente ver alguns pontos bem objetivos, eu coloquei ali 3 momentos em que a liberdade de expressão ela faz parte de documentos importantes da nossa história, da humanidade e do nosso país. Primeiro, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, ou seja, na Revolução Francesa, e logo no momento inicial, né, da Revolução Francesa, ou seja, e havia ali um contexto na França de, como eu posso dizer, de absolutismo, havia um contexto ditatorial da monarquia francesa, e os pensadores, os filósofos estavam clamando para poder se expressar, para poder criticar, enfim, para poder ter a sua liberdade de expressão. E aí, nessa declaração, que vai ser redigida e construída dentro do âmbito da Assembleia Constituinte, essa declaração, conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi mencionada nos artigos 10 e 11. Eu vou ler somente o 11, e aí, se vocês quiserem, pause e façam a leitura do 10 ali, tá? No artigo 11 ele diz: a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Ou seja, se lembra lá que eu disse para vocês que a liberdade de expressão ela tem um limite? Todo direito ele tem um limite, ok? Mais à frente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela publicada em 1948, ou seja, outro momento importante na história da humanidade. Nós tínhamos acabado de viver, a humanidade tinha acabado de passar por um momento muito traumático, de governos ditatoriais, da Segunda Guerra Mundial, que envolveu várias questões éticas, étnicas e raciais, ok? E aí, novamente, vai estar lá um documento importante, construído no âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU, e no artigo 19 ele diz assim: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Finalmente, para a nossa história, para aquilo que nos importa, no nosso Código de Leis, no nosso conjunto de leis, na Constituição Brasileira, que está nos regendo atualmente, que é de 1988, lembrando que nós tivemos aí, se eu não me engano agora, pode estar me falando na memória, 7 constituições, mas a que está em vigor é de 88, a liberdade de expressão ela é citada em mais de uma ocasião, mas eu trouxe aqui o artigo 5º, inciso 9, em que diz livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bom, gente, dá para a gente perceber o quanto é importante a gente ter a liberdade de expressão e o quanto o homem lutou. Repare que eu estou falando só de 3 momentos, mas nós tivemos mais momentos onde isso foi debatido, ok? Na verdade, isso é debatido até hoje. Liberdade de expressão, se ela tem que ter limites, qual o limite que ela deve ter, liberdade de imprensa, por exemplo, ok? Então, só para ilustrar, ali a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma frase ali da Evelyn Beatrice Hall, que durante muito tempo foi confundida com um outro pensador importante do iluminismo, que foi o Voltaire, mas não foi o Voltaire que escreveu essa frase, foi a Evelyn, sendo ela escrevendo sobre o Voltaire, confundiram que essa frase teria sido dele. Não foi dela, mas é uma frase que incorpora muito bem o espírito, tanto do iluminismo, e por isso a Evelyn tá lá dentro do livro que ela escreveu sobre o Voltaire, em que ela diz: eu discordo completamente do que você diz.
e defenderei até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, eu discordo de você, mas você tem o direito de dizer, desde que você não me ofenda, né? Desde que você não fale mentiras sobre mim. Por isso que isso é errado, inclusive é crime, tá? Bom, e por fim ali, a Eleanor Roosevelt foi a mulher do Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ou seja, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e uma grande defensora dos direitos humanos. E ela estava na comissão que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 no âmbito da ONU. Bom, galera, basicamente a aula era essa, para a gente poder debater um pouquinho sobre a história e a importância da liberdade de expressão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.